Olá, sejam todos bem-vindos nessa jornada maravilhosa. Hoje é o nosso sexto dia desta jornada, o grande plano, decifrando os códigos do comportamento. Então, nesse sexto dia, nós vamos trazer um assunto muito interessante. Antes de falar sobre o tema aqui proposto para vocês, eu quero só refrisar uma coisa muito importante. Nessa jornada, nós falamos um pouco sobre nossa biologia, como os nossos neurônios, o nosso cérebro funciona, como também a parte hormonal, que é o cortisol, e também a parte psicológica. Então, nós estamos descobrindo e decifrando a questão do nosso comportamento, que é muito importante nós entendermos todo esse processo, tanto da biologia como também da nossa psique, e principalmente a nossa atitude de poder o quê? Ressignificar alguns comportamentos que antes eram negativos e trazer comportamentos positivos, aliás. E hoje a temática é transformando a diversidade em crescimento. Imagina só vocês, a oportunidade que vocês têm hoje de poder transformar a sua vida, o caos que você passou lá no passado, ou que você já está passando essa diversidade nesse momento agora em crescimento. Já pensou nisso? Parou para pensar? A diversidade, ele não é o fim, ele é o início da sua transformação. Repita aí comigo aí. Vai aparecer a frase aqui para vocês. Leia aí para mim, por favor. A diversidade, ele não é o quê? O fim. Ele é o início da sua maior transformação. Então, para analisar o poder que essa frase tem, esse impacto que ela pode causar na sua vida. Se nós não colocarmos pensamentos positivos em nossa mente, infelizmente, nós nunca vamos sair do quê? Do ciclo do quê? De adversidade, nunca vamos transformar ela em quê? Em vitória, em crescimento. A oportunidade de crescimento, ela vem na diversidade. Isso aconteceu em várias eras da humanidade. Por exemplo, em guerras, em pandemia, por exemplo, surgiu o quê? O desafio de buscar o quê? Uma solução, né, por vacina, ou na guerra, por meio dos mecanismos, tecnologias, muito mais a ciência se evoluiu nesse processo. Então, houve uma evolução no processo porque houve o quê? Guerras, infelizmente, há o quê? O problema, o conflito, e durante esse conflito há o avanço tecnológico também. Então, é um processo natural que ocorre, ou seja, nós somos, e eu vou repetir, já falei essa frase, mas eu vou repetir aqui para vocês. Nós somos criados, tá certo? E o nosso Criador colocou no nosso organismo uma ferramenta que ele consegue o quê? Superar qualquer desafio que tenha. Exemplo, bem simples, básico. Então, para quem é pai ou para quem já passou por esse processo, nascimento de um dente. O que dá? Principalmente nos primeiros dentes, né? Do bebê. Dá caganeira, dá o que? Febre, enfim, ou seja, até o dente despontar da gengiva, então tem algumas reações no bebê, por exemplo. Depois que desponta, passa o quê? A dor, porque o bebê sente muita dor. Ou seja, o processo da dor é incômoda, mas é um processo natural na adversidade de querer o quê? Romper para o quê? Crescer. É assim também na vida. Imagina só, uma semente. A semente ali no solo, ela precisa do solo, para ela poder crescer, precisa do solo, precisa de chuva, precisa do raio solar, precisa de várias coisas. E nesse processo, depois que ela se desponta, até se tornar, por exemplo, um bambu, ela passa pelo quê? Nesse processo, né, das 4 estações, tem o quê? A tempestade. Então, para o bambu se tornar forte, ele precisa o quê? Crescer aonde? Interno, raiz,
Fortalecer, ou seja, ele cresce muito mais, a raiz dele é muito mais profunda do que nós vemos a despontar. Ou seja, hoje o ensinamento aqui para vocês é justamente a levar você a ter esse crescimento interno nesse mindset. Uma das frases que eu aprendi, eu acho que nos meus 13, 14 anos, é do Og Mandini. O fracasso jamais me abalará se a minha decisão de vencer for suficientemente forte. É uma frase que para mim mudou a minha forma de pensar. Então, leia aqui na tela. O fracasso jamais me abalará se a minha decisão de vencer for suficientemente forte. Ou seja, o processo na adversidade da minha escolha, eu escolho o quê? Ser firme. Inclusive, até o sábio Salomão fala que o quê? Que na adversidade é que realmente nós conhecemos quem é forte. Então você quer ser líder. Peraí, você tem que aguentar porrada. Você tem que aguentar porrada não no literal, tá, pessoal? Você tem que aguentar pressão. Porque, eu quero ser dono de uma empresa. Eu tenho que aguentar o quê? A pressão dos fornecedores, a pressão dos clientes, a pressão que o mercado traz. Ou seja, não é simples você querer apenas ter o status de ser empresário. Existe todo o quê? Uma questão de uma adversidade à volta e você tem que analisar e ter a responsabilidade de quê? De suportar a pressão. Uma coisa muito interessante que a adversidade ela é um convite para a mudança. Toda vez que apresenta-se uma adversidade para você, ela está te convidando a querer o quê? Mudar. Não o objetivo, tá, pessoal? Então, não muda seu objetivo. Então, ela está querendo o quê? Mostrar que existe uma outra ferramenta para que você possa chegar no seu objetivo. E muitas pessoas não conseguem analisar isso daí. Então, você já sentiu que você não está saindo do lugar? E que muitas das vezes aquele lugar não tem saída? Isto é o convite para o quê? Para a transformação. Então, ela está te convidando para a mudança. E aí a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: o que está te desafiando hoje? Qual que é o ponto que tem te colocado ao desafio? Faz essa análise. Segundo, como é a situação pode ser o começo da sua transformação? Começa a analisar. Nós devemos analisar o que nós estamos realmente passando nesse momento agora. Então, hoje é um dia muito especial para você fazer essa análise de você. 2025 está apenas começando. Aproveita esse mês de janeiro, que é um mês especial, inclusive eu estou de branco, tá certo? Porque é o mês onde que nós tratamos da nossa mentalidade. O meu papel aqui com vocês é justamente o quê? Trazer para vocês essa informação com peso para que vocês possam mudar o seu mindset e o quê? Desvencilhar os paradigmas passados para se tornar uma melhor pessoa. Para que esse ano 2025 você tenha melhores resultados que os demais anos. Então, eu quero provocar a vocês a mudar, tá certo? Esse patamar, primeiramente, o quê? Da mentalidade. E isso acontece de forma biológica também. Biológica na sua mente. Então, esse processo de transformação, ele precisa ser fundamentado em suas crenças. Colocam palavras positivas, palavras de mentalidades positivas. E a nossa segunda questão aqui, nessa dica, é o quê? Escolha o papel de querer o quê? De ser o quê? Ser protagonista. Para de ser vítima. Você ser vítima, tá certo? Te coloca no papel do porquê. Porque você fica perguntando assim,
Deixa eu só ver aqui na parte, né, que as pessoas falam assim, por que que isso só acontece comigo? Para de perguntar isso. Mude a pergunta. Para que propósito isso está acontecendo comigo? Você vê como que muda a chave do porquê isso acontece comigo? É o quê? Eu me coloco como vítima da história. Eu me coloco como pobrezinho, me coloco como o quê? Como a, a questão que os outros estão fazendo contra a minha pessoa, a questão que todo mundo está tendo o quê? Não está tendo da minha pessoa. Eu nasci para ser, ser um coitadinho. Então para de colocar como vitimista, mas seja o autor da sua história. Coloca para que esta situação está vindo para mim, porque é uma oportunidade para você. Não tem como você mudar se você não mudar essa chave da sua crença. Enquanto você estiver colocando como vítima e não protagonista, as coisas vão apenas atuar no piloto automático. E nós estudamos na jornada, nos dias da jornada passada, que normalmente o piloto automático ele atua no quê? No sistema de quê? De defesa, de luta e fuga. E biologicamente o nosso corpo vai sempre o quê? Tratar de luta e fuga. E vai tratar de que forma? Falando hoje, né, nessa linguagem vitimista. Enquanto você não mudar a sua mentalidade, ela vai continuar trazendo você o quê? Ao não controle da sua vida. E o meu papel aqui para vocês é a te provocar, literalmente, utilizar o passo terceiro, que é o quê? Fazer as perguntas chaves de transformação. A primeira pergunta aqui, o que essa adversidade vai me ensinar? Começa a se perguntar. Porque se ela chega, ou ela chega para poder te trazer lucro, tá certo? Ou te trazer um ensinamento. Ou os dois. Você pode aprender e também lucrar. Quando eu digo lucrar, não é só na parte financeira, tá, pessoal? Você ter lucro é literalmente você ter o quê? Ter ganhos com ela, de melhoramento de vida e como também o que? Crescimento. E essa é a pergunta primeira básica, tá? A segunda pergunta que eu quero trazer para vocês é que recursos eu já tenho que posso lidar com esta adversidade? O recurso que você tem em mãos é literalmente aquilo que você precisa para você atuar. Se literalmente você não tem, começa a olhar, tá certo? Em volta, porque é uma questão de que você precisa usar o quê? A sua criatividade. Você precisa agir. Você precisa olhar, perceber os pontos e começar a agir. Peraí, me falta o quê? O martelo? E eu tenho prego em mãos? E eu tenho já madeira? Peraí, então eu preciso o quê? Do martelo. O que que eu vou fazer? Então, pensa só, usa-se o quê? A criatividade, começa a ver os meios que estão à sua volta. A terceira pergunta é, para transformar essas adversidades em sucesso, qual é o próximo passo, por menor que seja? Você escalar, tá certo? Uma estratégia é muito importante. Se você não tem estratégia nenhuma, então peraí, uma coisa está de errada. Você novamente está agindo o quê? De forma no piloto automático. Então é preciso você o quê? Começar a buscar o quê? Aconselhamento. Não tem como você sair de uma adversidade sozinho. Não tem como. Você precisa do quê? No mínimo de quê? De conhecimento, tá certo? De orientação ou experiência. E todo esse processo não acontece de forma sozinha.
E hoje aqui venho te dar essa informação para que você faça o quê? Essa pergunta para você. Qual o próximo passo? Por menor que ele seja, qual que é o próximo passo? Então, você conseguindo responder, não tem como, por exemplo, se o desafio parece uma montanha, não tem como eu escalar ela de uma só vez. Eu preciso o quê? Escalar passo a passo, degrau por degrau, fatiar por fatiar. Nós já falamos isso, como isso acontece com os ciclos do comportamento, como que isso acontece psicologicamente, como que eu devo fatiar, como que eu devo premiar, tá certo? Os passos positivos. Então já falamos algumas coisas lá para trás. É necessário você reforçar isso na sua mente, porque nós aprendemos com treino de repetição e através de uma boa estratégia. E nesse processo desse desenvolvimento, transformando a diversidade em sucesso, nós devemos fazer o quê? Reescrever essa narrativa. Então, eu devo ressignificar o que está acontecendo nessa diversidade. Não adianta eu querer colocar no papel de quê? De vítima. Eu devo reescrever minha história. Por isso, entra novas perguntas. Por exemplo, o que você está dizendo a si mesmo sobre o desafio que você está enfrentando? Qual a história interna que você escreve para você e isso vai refletir no seu dia a dia? Não tem como você, tá certo, vender uma coisa daquilo que você não acredita. Só conseguimos vender aquilo que nós acreditamos. Só conseguimos convencer daquilo que nós estamos convencidos. Não tem como você convencer outras pessoas daquilo que você não é convencido. Então, qual é a história que você está narrando para você mesmo sobre a sua história? Eu fico triste em ver que pessoas preferem narrar como vitimista da história, sendo que ela foi o autor daquela situação. E ela muitas das vezes nem sabe porque atua no piloto automático. Uma outra pergunta que eu quero provocar vocês, que é muito importante de poder reescrever a narrativa, como você pode reescrever essa história? Então, para de ser vitimista, é um papel muito importante nesse processo de transformação, de sair do momento do quê? Da adversidade. Porém, eu preciso agora ressignificar, reescrever, refazer, de uma vez por todas. Esse processo de reescrever é muito importante. Que aí nós vamos para o quinto passo aqui, muito importante nessa jornada, que é o quê? A mudança, ela não acontece de uma vez. Já falamos um pouquinho nesse processo de jornada, assiste as demais jornadas. Que é o quê? A mudança, ela acontece, ou seja, você precisa planejar e fatiar elas. Ela acontece de passo por passo. Por exemplo, se antes eu não fazia caminhada, quero ter mais saúde. Comece com caminhada de 10 minutos. Ah, eu estou muito acima do meu peso, estou pesando mais de 100 quilos, enfim, estou obeso, enfim, preciso fazer caminhada. Comece de pouquinho em pouquinho. Eu conheço pessoas, eu sigo pessoas no Instagram que começou a fazer caminhada, e ela estava muito acima do peso, estava obesa a pessoa, e ela começou de pouquinho em pouquinho. Começou de um poste a outro poste. Quando viu, estava já um quarteirão. Depois ela gostou da prática, resumindo, hoje está fazendo maratona. Olha só que incrível isso. Porque fortalecendo que os hábitos começa a validar. Então caminhou 10 minutos, começa a validar esse hábito. Porque inconscientemente e também biologicamente, o seu organismo é o que? Recebe uma premiação. Isso valida o que? O seu hábito para poder o quê? Continuar fazendo cada vez mais o processo da sua jornada, da sua conquista, transformando o que? Ressignificando o que? A diversidade.
A nossa proposta é justamente essa. Então, o feito, ele é melhor que perfeito. Faça, age, saia do patamar da incompetência, do sofá, da tela, do celular, rolando. Saia desse patamar. E vamos agora para a parte prática dessa programação aqui final. Escolha um objetivo relacionado a um desafio atual. Escolha aí, escreva. Pausa esse vídeo agora e escreva. Qual é a sua escolha, tá certo? Desse objetivo atual que você tem. Então, qual que é o meu objetivo? Então, da diversidade, qual que é o meu objetivo? Divida esse objetivo que você tem em 3 passos pequenos. Então, vamos agora colocar uma metodologia para o meu objetivo. Um método. Então, se falta um método para vocês, esse ano eu vou trazer para vocês aqui algo especial, tá? Vou trazer o de melhor para vocês, tá bom? Eu sou o criador do método Potencialize as suas habilidades elevada. Todo ser humano, já tem mais de 10 anos eu tenho pesquisado sobre essa questão. Todo ser humano nasceu com uma habilidade específica. E muitas das vezes ele tem adormecido essa habilidade. Então, esse ano eu vou trazer, tá certo? De uma forma mais prática para vocês, um pouquinho mais sobre esse método que eu tenho. E daqui a um tempo eu estou finalizando o livro e vou trazer para vocês um livro muito interessante que vai trazer de uma forma holística como potencializar suas habilidades de forma elevada. Então, a nossa terceira parte da parte prática é o quê? Coloque o primeiro passo em prática. Ou seja, fez o método daquilo que você precisa realizar? Coloque o primeiro plano em prática. Se está difícil a primeira parte, vamos fatiar então a primeira parte, ela. Lembra da menina que eu contei? Que ela fazia o quê? Que ela tinha vontade de correr, hoje ela corre maratona, mas ela começou como? De uma esquina a outra. E ela suou, hein? No vídeo ela mostra suando. Isso é interessantíssimo, tá, pessoal? Então, para nós finalizarmos, ninguém cresce na zona de conforto. Não tem como crescer parado, sentado, sem exercer uma atividade. Nós colhemos aquilo que nós plantamos em nossa mente. Pare de ficar só no campo de que, eu preciso estudar. O poder da ação, ele é transformador. Saia desse patamar da incompetência. Vamos sair da zona de conforto. É no desconforto que você descobre a sua força. É no momento mais difícil, como diz o sábio Salomão, que nós descobrimos a nossa força. Um ponto que eu quero ler aqui para vocês, que é muito interessante, tá, pessoal? Eu falo isso para poder dar o quê? Encorajamento. Em Provérbios mesmo, está escrito assim, capítulo 11, versículo 17, diz assim: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: tenha paciência com você. Não vai ser do dia para a noite que você vai conseguir o resultado que você deseja, almeja. Mas começa o quê? A se encorajar ao quê? A moldar um novo hábito, a buscar a transformação do novo hábito. Esse é meu apelo para vocês, para que nesta jornada desse 6º dia, vocês possam colocar na sua mente de que o desconforto é que vai mostrar literalmente a força que eu tenho. Eu sei
o que você está passando, porque eu passei por várias situações, pessoas que literalmente me colocou em patamares que eu não gostaria que você tivesse na mesma situação que eu passei. Então, sei de um pouquinho daquilo que você passou, mas não sei ao fundo do que você está passando. Só você sabe o que você tem passado. Mas o meu convite é: começa a ressignificar essa história. Sai do papel do conforto de ser vítima. Saia desse piloto automático onde o seu organismo tem te sabotado. E vamos transformar essa vida hoje mesmo, tá certo? Gente, muito obrigado pela sua audiência. O material vai ficar aqui durante o processo de 24 horas. Então, se você não é inscrito, se inscreva agora mesmo para poder receber a nossa notificação. Nós vamos ter daqui mais alguns dias uma programação especial, tá certo? Que eu quero interagir com vocês, não quero apenas dar essa aula, tá certo? Mas eu quero poder olhar nos comentários como estão acontecendo os comentários, tanto nos comentários como também no chat. E no chat eu quero ter uma interação com vocês, tá bom? Que eu tenho algo muito especial que eu tenho programado para vocês e durante esse processo da live eu quero trazer para vocês e eu quero compartilhar, pois eu vejo que algumas pessoas têm um perfil muito grande de poder fazer parte desta equipe. Mas eu vou falar isso daí na live, então fica ligadinho, tá certo? Que na live da programação interativa nós vamos, eu quero conhecer um pouquinho de vocês e vai ser muito bacana, muito gostoso eu apresentar esse projeto dessa segunda fase é uma outra jornada, tá? Então, por enquanto, hoje vocês estão apenas só recebendo uma aula e nós vamos lançar algo muito especial apenas para o perfil de pessoas. E no Instagram, tá? Aliás, eu vou falar um pouquinho mais no Instagram, não vou falar muito aqui, vou falar um pouquinho no Instagram, porque o nosso tempo já está limitando. E então, a minha dica é, então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, no YouTube, se inscreva para não perder o material. Então, quer saber mais detalhe, eu te convido para você ir lá no @mazinefaria lá no Instagram, para poder o quê? Você saber um pouquinho mais desse detalhe que nós estamos trazendo de novidades aqui para vocês, tá certo? No mais, meu muito obrigado. Nos vemos então no nosso sétimo dia da jornada, que está incrível, tá certo? Então não perca. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.